Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista. Com 40 anos de magistratura e a experiência de ter conduzido o TRT do Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil, a desembargadora Doris Castro Neves é a nossa entrevistada de hoje. Doutora, 40 anos de magistratura na Justiça do Trabalho. De lá para cá, imagino que a senhora tenha visto muitas mudanças. O que mais marcou nesses 40 anos? Puxa, a pergunta assim de surpresa é difícil dizer porque as marcas são muito grandes. Para começar, quando eu entrei na Justiça do Trabalho, tinha acabado de entrar em vigor a lei do Fundo de Garantia. Então, se na época que eu tomei posse, as reclamações eram feitas, aviso prévio, 13º, férias, e pouca coisa mais, reconhecimento de relação de emprego, mas pouco, porque naquele tempo não havia terceirização, não havia nada. As reclamações eram muito mais simples. E ainda havia muito empregado estável, ainda havia inquérito, era completamente diferente. Todas as instruções eram muito diferentes. O trabalho, eu não vou dizer que fosse mais simples, mas com certeza era muito mais ajustado ao que se esperava de uma justiça do trabalho. Havia tempo para que se ouvissem as partes e, de verdade, todo o sistema era mais, não sei, eu achava mais republicano, mais agradável. O início meu foi muito agradável. E, por exemplo, para um tribunal grande como o Tribunal do Rio, a minha turma, nós tivemos muita sorte, porque nós passamos da posse, eu tomei posse em janeiro de 1969 e tomei posse como titular em junho de 72, coisa que hoje no Rio não acontece. Em 3 anos, ninguém passa de substituto a titular. Os substitutos que hoje tomam posse, com certeza, não serão titulares antes de mais de 10 anos. Doutora, a senhora está falando aí que a justiça era diferente, a justiça do trabalho era diferente, mas o mundo do trabalho também era muito diferente. O mundo do trabalho, a justiça do trabalho era diferente porque o mundo do trabalho era diferente. De verdade, não sei, era mais solidário, era mais agradável, era menos competitivo, menos conflituoso, tudo era mais simples. Eu primeiro disse que não era mais, mas com certeza era mais simples, era mais agradável. Eu gostava muito. E eu fui substituta no Rio de Janeiro, depois fui titular no Rio de Janeiro e depois, paulatinamente, foram abrindo juntas no interior. Juntas na época, varas hoje. O que possivelmente aqui em Mato Grosso é diferente do Rio de Janeiro, é que o Rio de Janeiro é muito populoso e há muita indústria, muito comércio, muita prestação de serviços. Então, o número de varas que são necessariamente inauguradas é enorme. Quando eu entrei, havia uma vara em Friburgo, uma vara em Petrópolis, uma vara em Nova Iguaçu, duas em Caxias, 2 ou 3 em Niterói, e não muito mais do que isso. Hoje, nós temos varas por todo o estado, em todo lugar tem vara. E quando criaram a vara de Araruama, que tinha a jurisdição, com perdão dos mato-grossenses, a jurisdição mais bonita do Brasil, porque pegava Saquarema, Araruama, Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras, uma parte de Macaé, não, Macaé era de Campos, depois é que virou. Então, era uma jurisdição linda e muito agradável. Eu pedi remoção para Araruama e fui trabalhar no interior.
E era muito agradável trabalhar no interior. Eu brincava que era a diferença entre ter focinho de cachorro ou rabo de leão. Era muito bom ter rabo de leão. Eu gostava muito de trabalhar em Araruama, foi um tempo muito agradável. E eu fiquei em Araruama de 78 até 93, quando eu fui promovida para o tribunal. E falando em tribunal, a senhora enfrentou o desafio de ser presidente do Tribunal do Rio de Janeiro nos últimos 2 anos, até recentemente. O que mais marcou nesse período? Quais as maiores dificuldades? Se o TRT do Rio de Janeiro tem as mesmas dificuldades do TRT de Mato Grosso, por exemplo, com o problema de número de servidores, demanda, aumento de demanda? Olha, eu estou tentando achar uma palavra mais áspera do que desafio, porque é realmente uma coisa muito complicada. O Tribunal do Rio de Janeiro é, penso eu, dos tribunais do país, o que tem maiores dificuldades com relação, por exemplo, aos seus espaços. Dá para imaginar o centro do Rio de Janeiro, como é que se instala um Tribunal Regional do Trabalho no centro do Rio de Janeiro. Então, nós temos um prédio onde fica a administração, os gabinetes do juiz, as salas de 10 turmas, o tribunal é composto de 10 turmas, uma CEDI, sessão de CID individual, uma sessão de CID coletivo, um tribunal pleno, um órgão especial, enfim. A senhora está falando 10 turmas, então é 5 vezes no número de turmas que nós temos aqui no TRT de Mato Grosso, que são 2 turmas. Administrar isso tudo, conseguir servidores que sem desfalcar as varas, trabalhem nos gabinetes dos nossos 50 e tantos desembargadores, não é fácil. Nós conseguimos agora, recentemente, uma lei do Congresso que nos deu mais servidores e que melhorou sensivelmente a situação de varas, porque os servidores novos que chegaram, todos foram trabalhar nas varas, porque, evidentemente, são as que, onde começa o processo, as que têm mais necessidade de pessoal. Nós temos agora aprovado pelo Tribunal Pleno um projeto chamado de adequação da jurisdição à demanda, em que nós alteramos um pouco a jurisdição das varas para que elas ficassem mais ou menos iguais. Nós temos reparado que em outros tribunais há varas de 400 processos por ano e há outras de 1.000 e pouco, 2.000 e pouco. Nós acabamos com isso no nosso tribunal. A única vara nossa que tinha 500 e poucos processos, 400 e poucos processos por ano, foi transformada em posto avançado e ela foi transferida para Friburgo, que era a vara de Cordeiro. Então, fizemos a segunda vara de Friburgo para atender melhor a população, e lá foi posto avançado. E fizemos vários postos avançados para poder conciliar a demanda com a jurisdição, de modo que os juízes tivessem mais ou menos a mesma carga de trabalho. Não é razoável que alguns juízes tenham que trabalhar com 2.000 processos por ano, mais até nós temos varas com 4.000 processos por ano, e outros têm uma vara de 500 processos. Desembargadora, além dessa experiência que a senhora está falando de estar à frente do TRT do Rio de Janeiro, a senhora também tem uma visão de toda a Justiça do Trabalho do Brasil inteiro, como membro do principal Conselho da Justiça do Trabalho, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Qual é a sua avaliação da Justiça do Trabalho no Brasil? Ela está atendendo bem a população? Mas isso a senhora responde daqui a pouco. A gente vai para um breve intervalo. Não sai daí, a gente já está de volta.
A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a justiça mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você cidadão, pode fazer suas reclamações, elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contatar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente com um dos nossos atendentes na sala da ouvidoria, que fica localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Estamos prontos para atendê-lo. Este é o programa Trabalho em Revista, que hoje entrevista a desembargadora Doris Castro Neves, ex-presidente do TRT do Rio de Janeiro, que foi homenageada recentemente pelo TRT de Mato Grosso. Desembargadora, a senhora, como a gente falou antes do intervalo, foi membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e nos últimos 4 anos membro também do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais. Com essa visão privilegiada, qual é a sua avaliação da Justiça do Trabalho brasileira? Ela está dando conta de atender bem a sociedade? É complicado responder essa sua pergunta pelos números. Em matéria de Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é uma experiência de emoção, né? É uma coisa... Uma humilde presidente de regional está lá numa sessão com os ministros e é visível o empenho de todos os membros do Conselho Superior de bem decidir as questões que são levadas para lá. É só lembrar que as questões que vão ao Conselho Superior são questões administrativas, não são questões jurisdicionais dos processos trabalhadores e empregadores. É uma outra visão, é um outro tema. No Colégio de Presidentes, eu participei como corregedora do TRT do Rio e como presidente do TRT do Rio, também é diferente, porque lá nós tentamos resolver os problemas dos diversos regionais, que são completamente diferentes. Os tribunais do Rio, do país, infelizmente, não são divididos, é uma ideia que eu tenho, pela estatística, em tribunais grandes, médios e pequenos. Pega-se o total e divide por 24 e aquilo é a média. Existe uma piadinha da média, que se você está com a cabeça no forno e os pés numa geleira, a média da tua temperatura é perfeitamente suportável. Nem sempre a média funciona bem. Eu penso que seria melhor se os tribunais fossem avaliados segundo os seus níveis específicos. Os tribunais grandes têm problemas que não são dos tribunais pequenos e os pequenos têm outros problemas que não são dos tribunais grandes. Seria importante isso. De toda sorte, não dá para esquecer o problema recentíssimo de uma estatística feita pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. O diretor é o conselheiro Joaquim Falcão, que é conselheiro do CNJ, é uma pessoa preocupada com o mundo do direito, fez um levantamento, por iniciativa da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, sobre as instituições nas quais o povo confia e sobre os profissionais nos quais o povo confia. E aí é curioso, eu não tenho de cor, nem trouxe aqui o dado, que as instituições não estão necessariamente ligadas ao mesmo nível dos profissionais. A igreja não está no mesmo nível dos padres, o parlamento não está no mesmo nível dos parlamentares, assim como o judiciário não está no mesmo nível dos juízes,
só que eu não me lembro, lamentavelmente, para dizer. Eu tenho muito medo desse tipo de estatística, porque, de modo geral, eu não sei como foi feita a pergunta. Mas o que se pergunta, de modo geral, é assim, você confia? E aí diz lá a instituição. E, de modo geral, perguntam se o povo confia na justiça. E a justiça não é a mesma coisa que o Poder Judiciário. Como justiça? Eu trabalho 10 horas por dia e recebo um saláriozinho de nada. Então há injustiça. É injustiça. Eu não confio na justiça. Porque também se perguntar, você confia no Poder Judiciário? Talvez as pessoas não saibam exatamente do que se está falando. E não há uma palavra que você possa dizer assim, esta palavra é unívoca, todo mundo vai entender a mesma coisa. De toda sorte, o Judiciário não está mal e, com certeza, melhor estão a Justiça do Trabalho e os juizados especiais, para grande orgulho nosso. E bem também estão os juízes. Quando pergunta dos profissionais em que se confia nos juízes. Com certeza, a pergunta se dirige muito aos juízes de primeiro grau, porque dificilmente as partes vêm a uma sessão de tribunal, veem como age o juiz, e nas sessões de vara estão sempre presentes. Nas audiências. Exatamente, são os litigantes. E nós temos aquele problema dos 50%, né? 50% sai feliz, 50% sai muito infeliz e muito danado da vida. Então, eis um problema sério. Desembargadora, a senhora esteve em Cuiabá, onde foi homenageada pelo TRT de Mato Grosso, recebendo a Comenda São José Operário, que é dada, outorgada a quem atua em prol da Justiça do Trabalho. O presidente João Carlos Ribeiro de Souza, durante a solenidade, a homenageou falando que via uma jovem que sonhava, indignava-se com as injustiças e que é altamente comprometida, característica de jovens. Disse ainda que aos que chegam à Justiça do Trabalho, juízes e servidores, parafraseando o poeta, mirem-se e ensinem o exemplo da desembargadora Doris. Como é que foi receber essa homenagem? Olha, a jovem acabou de fazer 70 anos, mas ainda jovem, ainda brigona. Eu acho que nas sessões do Colégio de Presidentes tem uma marca minha de estar sempre atenta e alerta. Nunca fui escoteira, mas estou sempre atenta e alerta para as coisas que me parecem que são fundamentais para o seu trabalho. A boa formação dos nossos quadros, a transparência das nossas preocupações, a efetividade do seu trabalho, o nosso aprimoramento, a visão republicana mesmo das nossas atitudes, a atenção com o jurisdicionado. Enfim, nós temos algumas responsabilidades enormes. Até aquela brincadeira, não posso ficar longe da classe operária há muito tempo, que entra em angústia, mas é uma brincadeira, mas é real. Eu sempre me senti assim, uma privilegiada pela opção que eu fiz de ser juíza do trabalho e que é uma opção gloriosa. Há várias formas do progresso de um município, de uma cidade, do país. Com certeza, o trabalho é a opção maior. Nos lugares onde há emprego, as coisas vão bem. No lugar onde há emprego, surgem escolas, surgem hospitais, a vida melhora. No lugar onde não há emprego, é lugar de miséria. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado 40 anos da minha vida com esse material, o trabalho humano. Eu quando dava aula, eu dizia para os meus alunos, vocês passarão a vida inteira e conhecerão várias pessoas que estiveram na Justiça do Trabalho e não conhecerão ninguém que esteve na Justiça Comum,
que esteve na Justiça Federal. A Justiça do Trabalho é a justiça que cuida do povo e que cuida bem do povo. Eu tenho o maior orgulho da Justiça do Trabalho, maior orgulho da comenda que eu recebi hoje. São José Operário, santo da minha devoção. Eu estou feliz que não dá nem para imaginar. Doutora, e para quem está nos assistindo e que está começando a vida, para os estudantes de direito, para quem acabou de formar, para quem ainda está pensando nessa opção e que pensam em atuar na Justiça do Trabalho, seja como advogado trabalhista, seja como magistrado, como servidor, o que a senhora teria para falar para quem está começando ou em vias de começar? O primeiro recado é o seguinte: vê lá se é isso mesmo que você quer. Porque há uma visão de que a Justiça do Trabalho é mais simples do que as outras justiças, o que é um largo equívoco. A Justiça do Trabalho, com muita possibilidade, há de ser a mais complexa das justiças. A Justiça do Trabalho exige do juiz uma vocação real. Nós temos um apego a uma postura de afeto. As pessoas têm que chegar lá e têm que chegar se sentindo que nós estamos preocupados com o problema deles. É uma forma diferente. Nós somos, de modo geral, vocacionados mesmo. É uma coisa estranha, porque costuma-se unir vocação aos artistas. Os artistas são vocacionados. Os juízes do trabalho são certamente vocacionados. Vocacionados para se entregar, se dedicar, cuidar mesmo do nosso trabalho. Eu acho que a recomendação maior que se tem é o seguinte: vê lá se é isso mesmo a sua vocação. Cuide dela e cuide dela com carinho, cuide dos clientes que vão procurá-lo como advogado, cuide de fazer bem o seu trabalho, cuide, enfim, seja responsável. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e chegamos ao fim de mais uma entrevista no Trabalho em Revista. Se você quiser rever este programa, é só acessar a página do TRT na internet, trt23.jus.br, e clicar no banner vídeo que está à direita do site. Lá você encontra também os mais de 60 programas que já fizemos. Fale com a gente, envie a sua sugestão, a sua crítica, o endereço eletrônico está no seu vídeo. E agora você fica com as notícias e informes da Justiça do Trabalho. Obrigada e continue com a gente. Olá! No quadro Questões Trabalhistas de hoje, você ficará sabendo um pouco sobre o direito de férias do trabalhador. O que fazer se as férias venceram e o funcionário não desfrutou? O empregador tem o prazo de 12 meses para conceder férias ao empregado que completar o período de 1 ano de trabalho. Por exemplo, se o trabalhador começou a prestar serviços em 1º de abril de 2007, terá o direito a férias a partir de 1º de abril de 2008. No entanto, a empresa poderá conceder este direito até 1º de abril de 2009. Se o funcionário não desfrutar de suas férias até essa última data, adquire o direito de receber o salário em dobro. Este valor deverá ser pago assim que o funcionário tirar férias, ou quando for dispensado, se for o caso. Lembre-se, o gozo de férias é um direito constitucional legalmente assegurado ao cidadão trabalhador, que jamais poderá ser forçado ou pressionado a abrir mão do período destinado ao seu lazer e repouso. Até a próxima! E aí, tudo bem? Estamos começando o noticiário desta semana. E estas são as manchetes.
Fazenda vendida por 32 milhões de reais. Suspensos os prazos nas varas do trabalho de Mato Grosso. Guerra de liminares em mais um feriado em Cuiabá. Então vamos às notícias. Em dezembro do ano passado, 288 cortadores de cana da usina Alcopan estavam revoltados por falta de pagamento e bloquearam a rodovia MT-070 em Poconé. A solução encontrada então foi pagar o pessoal com o dinheiro que o Ministério Público do Trabalho tinha conseguido com multas aplicadas em outros processos. O Núcleo de Conciliação do TRT fez então o acordo e os cortadores de cana receberam cerca de R$400 mil em direitos trabalhistas e foram enviados de volta à região Nordeste de onde tinham vindo. Pelo acordo na época, a usina Alcopan deu uma fazenda em garantia. E como não pagou a dívida e ainda deixou de pagar outras centenas de trabalhadores na região de Poconé, esta fazenda foi a leilão. Agora foi vendida em procedimento do Núcleo de Conciliação. A repórter Camila Cecílio falou com o juiz Luiz Aparecido Torres sobre o assunto. Vamos ver o que ele disse? Quantos e quais débitos serão quitados com a venda deste imóvel? Na verdade, o processo de quitação que foi iniciado com a venda desse imóvel já remonta ao mês de dezembro do ano passado, de 2008. E só foi possível essa venda num acordo formatado entre o Ministério Público do Trabalho, os representantes da empresa e o Núcleo de Conciliação, que fez essa intervenção, que foi chamado para fazer essa intervenção e vem tocando esse procedimento para poder resultar na quitação de todos os processos que estão tramitando aqui. Serão beneficiados mais de 700 trabalhadores no conjunto, entre os que foram do Nordeste, entre os que estão aqui e os processos que serão quitados. Durante toda esta semana, estarão suspensos os prazos processuais em todas as varas do trabalho de Mato Grosso, em virtude da realização de um curso para os magistrados na sede do tribunal em Cuiabá. Estão participando do evento chamado de Semana Jurídica todos os juízes de primeiro grau, no prosseguimento do programa de formação continuada, módulo regional, elaborado pela Escola Nacional de Magistratura Trabalhista. O objetivo desse curso é aperfeiçoar os magistrados, visando promover melhoria na prestação de serviços à população. Os trabalhos internos e o atendimento ao público nas varas trabalhistas continuam normais. Mais um feriado confuso em Cuiabá, com trabalhadores e empresas em luta sobre a abertura ou não das lojas no dia do feriado de Corpus Christi. O Sindicato dos Empregados do Comércio entrou com uma ação pedindo liminar para proibir o trabalho neste dia. O juiz Alex Fabiano de Souza concedeu liminar proibitiva, ameaçando com multa às empresas. Mas o Sindicato das Empresas também ajuizou a ação e conseguiu, com o juiz Paulo Brescovici, outra liminar, concedendo o direito das empresas a usarem o serviço dos seus empregados que quisessem ir trabalhar. Antes de se estabelecer a confusão, o juiz de plantão, na noite de véspera do feriado, concedeu outra liminar, que cassou aquela da proibição, e determinou que se os empregados optassem por trabalhar, as lojas poderiam fazer uso deles, sem risco de multa. O juiz plantonista foi Luiz Aparecido Torres. Assim, quem quis trabalhar não teve problema, e quem quis curtir o feriado também não. Menos mal para todos. Nesta semana não teremos varas itinerantes, por causa do curso que os juízes do trabalho estão participando. E por hoje é o que temos. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, quando estaremos aqui com você novamente. Até lá!